Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Olá, você que acompanha a TV Câmara. Hoje, terça-feira, dia 1º de julho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início à 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, começando com a fala que será franqueada aos vereadores por até 5 minutos. Acompanhe. É de conhecimento de todos, né, que eu perdi o meu pai na semana que passou e eu gostaria de deixar público aqui, né, privilégio que eu tive de ser filho dele, né, de uma pessoa com um coração tão bom. Eu até escrevi isso nas minhas redes sociais. A gente está passando um momento difícil, é um momento de reabilitação, e aí eu não poderia deixar, né, de agradecer a cada abraço que a gente recebeu, eu e minha família, cada mensagem de carinho, né, de pessoas que tiveram junto conosco, desde o dia no hospital, né, até no velório e sepultamento. Então, eu gostaria, né, de agradecer muito a todos os amigos, a minha família. A gente sabe que é um vazio que vai ficar para sempre, né? A gente até se emociona em falar, mas a gente também entende, né, que faz parte, né, do nosso ciclo aqui. Chegou um momento que a situação estava muito difícil, então a gente é grato a Deus pelo privilégio que tivemos de conviver, né, com meu pai, Tadeu, por todo o bem que ele fez, né, as pessoas gostavam muito. A gente até falei agora há pouco com o amigo Pedro Osmar, que eu me emocionei muito com a homenagem que o Pedro fez, porque eu vi nas palavras dele, né, verdade e de coração, porque o Pedro sempre frequentou a nossa casa, conviveu com a nossa família, então a gente fica muito, muito grato, né? E eu gostaria de fazer um agradecimento ao vereador Gabriel do Zezinho, vereador Carlinhos do Kiko, vereador José Carlos Schwab, Gaguinho, Wallace Piran, Dr. Bruno,
vereador Rômulo, vereadora Maiara Felício, vereador Evandro Miguel, vereador Isaac Demani, vereador Cláudio Leandro, vereador Cascão, que tiveram, né, na minha residência e no sepultamento, e não deixando também de agradecer os demais vereadores dessa casa que não puderam estar presentes, mas me ligaram, né, e mandaram mensagem, já tiveram a oportunidade de me abraçar aqui nos corredores da Casa Legislativa. Tenho certeza que, se não fosse, né, a família e o carinho dos amigos, a gente não ia conseguir vencer nessa situação tão complicada. Após a fala do vereador e presidente desta casa, Dirceu Tardem, foi a vez do vereador Joelson do Pote de ir à tribuna. Eu quero agradecer ao prefeito Johnny Michael, ao vice-prefeito Dr. Rodrigo Ascoli, pela finalização do processo de doação do terreno ao Laje. É bom a gente lembrar que esse processo começou com a visita do presidente da época, o senhor Roberto, a essa casa, pedindo ajuda porque estavam acontecendo algumas situações ali. E eu disse naquela sessão que a solução seria a posse definitiva do terreno. E logo após eu consultei a lei orgânica, e não era permitido que a prefeitura doasse terreno para instituições filantrópicas. Então, o que eu fiz? Fiz um projeto de lei que mudou a lei orgânica, permitindo, então, que a prefeitura fizesse essa doação. Esse projeto de lei tramitou para essa casa, votado em todas as comissões, foi votado em primeira e segunda discussão, e foi, então, aprovada. Em cima dessa lei de minha autoria, o Laje reivindicou, então, a posse do terreno que ocupam arredondando aí 100 anos. Então já eram mais do que proprietários do terreno. E nessa reivindicação da posse do terreno, eu fui convidado, nessa reunião com o prefeito, eles entregaram a documentação e fizeram o pedido em cima da lei que eu fiz mudando a lei orgânica. E o prefeito, naquele momento, assumiu o compromisso de realizar, então, a doação. Então, assim que foi feito. O prefeito mandou para essa casa, para a Câmara autorizar essa doação, e assim foi feito, aprovado. Também não poderia jamais ser diferente. E essa semana finalizou o processo. Então, fica aqui meu agradecimento e parabenizando o presidente, seu Rogério, seu diretor, seu Roberto, a todos os colaboradores do Laje, essa importante instituição que justamente acolhe as pessoas, né, no momento que mais precisa, quando chega numa idade avançada, com problemas de saúde, vários problemas, e nesse momento que eles são acolhidos. Então, o que o Laje faz de acolhimento, de dedicação, de amor ao próximo, e faz isso com um carinho imenso há quase 100 anos. Então, parabéns a todos vocês que participam e colaboram com a instituição Lar Abrigo Amor a Jesus. E quem também fez uso da fala foi o vereador Gabriel do Zezinho. Acompanhe. Como eu gosto sempre de frisar, eu venho aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Tanta correria que a gente passa no dia a dia, e esse canal aqui é extremamente importante para a gente estar compartilhando com vocês tudo que a gente tem tentado, que a gente tem conseguido, que a gente tem lutado aí em favor da nossa cidade. Já venho falar logo de cara que a gente teve uma conquista muito grande lá no bairro do Cônego, que foi toda a revitalização da pintura, né, das faixas de pedestres, das vagas rápidas, da parte central do Cônego, né? Vale frisar que ali no centro do Cônego nós temos 4 escolas, né, além de vários comércios e vários bairros em volta passando naquele trecho. Então a gente fez o pedido formalmente ao secretário de Mobilidade Luiz Felipe, também ao subsecretário Toninho, e, né, a gente foi bem atendido lá no Cônego. Os moradores estão agradecendo, né? Tem muito mais segurança agora para as pessoas que frequentam o comércio, os pais e alunos, para atravessar ali a parte central do Cônego. Ficou muito, né, bonita graças à pintura feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Também dizer que a Secretaria de Mobilidade Urbana está em Olaria, fazendo pintura de faixa de pedestre também. Ontem eu tive várias visitas juntamente com o secretário Luiz Felipe, com o subsecretário Toninho, mostrando
identificando vários trechos que podem, né, ser melhorados, e nunca são demandas somente minhas, são demandas que a população sinalizou, né, e a gente, né, fez várias visitas e visitas produtivas, como por exemplo, ali na Ari Parreiras, em Olaria, vai ser implementada mais 2 faixas de pedestre perto do Colégio Pedro Júnior, onde passam várias mães com crianças. Levamos ali a pedido dos moradores, né, e a Secretaria de Mobilidade Urbana atestou que ali é necessária a implementação de 2 faixas e já vai estar sendo pintada nos próximos dias. Então venho aqui novamente, né, parabenizar a gestão do secretário Luiz Felipe, né, por estar fazendo aí várias pinturas em toda a cidade. A gente está vendo aí avanço já dessa nova gestão da mobilidade urbana. Também quero dizer que a gente teve uma conquista muito bacana na semana passada. A gente está desde o início do ano, né, lutando em nome dos moradores do Alto do Chuenque, em Amparo, né, pela volta do atendimento médico, pelo menos uma vez por mês na comunidade. Lembrando que o atendimento médico hoje é feito, né, pelo posto de saúde do Amparo, né, que fica muito distante da comunidade do Alto do Chuenque. Comunidade que tem muitas pessoas idosas, né, pessoas produtoras rurais que não podem ali perder muito tempo do seu dia. Então a gente está batalhando desde o início do ano junto do secretário de Saúde, Gabriel, né, e do prefeito Johnny Maicon, e na semana passada a gente teve um retorno positivo. Pudemos visitar um local lá no Alto do Chuenque, que é a Igrejinha Azul, junto da funcionária Lucimar, da Carla, da agente comunitária de saúde Marcele, né, e foi atestado um local que vamos ter aí o retorno do atendimento médico uma vez por mês, né? E já deve começar em agosto. Então é uma grande conquista dos moradores, que vão ter aquele atendimento médico próximo das suas casas e um atendimento médico mais personalizado que possa ser voltado para os moradores do Alto do Chuenque. E neste momento, quem está na tribuna é o vereador Cláudio Damião. Eu queria fazer um elogio, sabe? Mas não, eu vou ter que fazer uma crítica aqui. A cidade está tomada de lixo em todos os cantos. Eu fui a Lumiar para verificar umas situações lá em Lumiar e me deparo com o lixão à beira do rio Boa Esperança, no sentido de Boa Esperança. A margem do rio tomada por um lixão. Cara, é inaceitável, é algo assim. Como é que nós podemos falar que Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança é uma área de turismo e a recepção do turista é um lixão à beira do rio? É um negócio inaceitável. Antes, tinha um lixão na entrada do distrito, um baita de um lixão na entrada do distrito. Fui lá, critiquei, fiz vídeo, enviamos documento, reclamamos, tornamos público, teve matéria jornalística. Aí tomaram emenda, eu acho que se envergonharam tanto, né? Só pode ter sido. Foram lá, cercaram e tiraram o lixão. Sabe para onde levaram o lixão? Sabe, vereadora, para onde levaram o lixão? Ao lado do posto de saúde, na beira do rio. Tem algum problema cognitivo nessa prefeitura junto com a EBMA. Não tem outra explicação, sabe? Nós fizemos aqui, participamos de uma audiência pública sobre a questão do lixo, dos resíduos sólidos e tal. A EBMA ficou muito tempo quietinha aqui, depois disse que só falou porque botaram a faca no pescoço. Essa, infelizmente, foi a fala do representante da EBMA. Infelizmente, vereador. Porque ela não está assumindo o seu papel e a sua responsabilidade. Mas ela não está sozinha nesse processo. Há uma responsabilidade conjunta do Executivo, porque a função da Prefeitura é cobrar os contratos de concessão, aquilo que está no papel. Ah, mas o contrato venceu. Pior ainda, não houve competência, responsabilidade, nenhum mandato inteiro, já estamos indo para o 5º ano do mesmo mandato, e não fez a concessão do serviço. Aliás, tentou fazer a partir de uma licitação direcionada para favorecer a EBMA, e não sou eu que estou dizendo isso, está lá no documento do Tribunal de Contas, absolutamente dirigido, cartas marcadas, mas não cobra da EBMA, da empresa de coleta de lixo, a sua responsabilidade de coleta seletiva, de tirar das margens do rio o lixão que está sendo colocado. E não é só margem de rio, margem de estrada, beira de estrada. Nós tivemos a oportunidade de falar aqui com o representante da EBMA. Não é aceitável, não é possível. A gente transita nas beiras de estrada, vai para Amparo para ver. Vai para Amparo. Quando não é Amparo, é Estuqui. A beira de estrada tomada de lixo. Ah, mas o morador coloca o lixo fora de hora. Não é só o morador que coloca o lixo fora de hora. É a quantidade de lixo que é muito superior
a capacidade da empresa de recolher ou ao interesse dela de se organizar para recolher. E o vereador Cláudio Leandro também foi à tribuna. Hoje eu estive em Bucânia dos Blauts e em Benfica acompanhando o pedido do gabinete em relação ao abraço de iluminação, principalmente nessa área rural, que tanto mexe muito comigo em relação não só à iluminação, em relação à pavimentação, mas é uma questão importante da gente estar falando aqui de acessibilidade, de segurança da população. E quero agradecer aqui desde já a Secretaria de Serviço Público, em nome do Zezinho do Caminhão, em nome do nosso subsecretário Guilherme, que agora, né, mudou a dinâmica da questão do braço de iluminação, que você tem que preparar um protocolo, encaminhar para a companhia, para a Energisa, e depois dessa aprovação aí sim é instalado os braços de iluminação. Um processo que realmente demora um pouco, mas que a gente conseguiu hoje concluir nessas duas localidades, e a gente tem feito protocolos para outras comunidades em relação a essa questão da iluminação. Falar também sobre, agradecer aqui Rodrigo Lima, nosso secretário de Serviços Concedidos, de um ofício também que que foi encaminhado da Associação de Moradores de São Pedro da Serra, para o meu gabinete, eu encaminhei para ser serviço concedido, em relação à utilização de vans, justamente no período da festa de São Pedro, que foi dada agora sexta, sábado e domingo, para atender a comunidade do Bucânia dos Blaut, aquela área depois de São Pedro da Serra. Muitos moradores ali tinham que sair dali de São Pedro da Serra, caminhar até as suas residências a pé, e através do nosso prefeito, da Secretaria de Serviço Concedido, nós conseguimos atender a comunidade de São Pedro da Serra, Bucânia dos Blaut, Benfica, e muito obrigado. E o vereador Isaac Demani falou sobre a sua atuação. Primeiro, a satisfação, a alegria de anunciarmos que a comunidade do loteamento Rosa Branca, bairro São Jorge, Conselheiro Paulino, que tinha lá um terreno vazio, cheio de lixo, de automóveis abandonados, e depois nós descobrimos que aquele terreno era um próprio público, era um terreno do município, mas era um terreno pequeno que não dava para fazer uma creche, um posto de saúde, um outro equipamento público importante, mas que daria para fazer ali uma área de lazer para a comunidade Rosa Branca, fazer uma praça, ter ali o seu parquinho infantil para as nossas crianças, academia lá para a melhor idade, e nós trabalhamos junto ao governo municipal. Eu tive a oportunidade de levar o prefeito Johnny Maicon até a comunidade para ver esse terreno, e dali nasceu o comprometimento de nós darmos uma área de lazer à comunidade do bairro São Jorge. E foi elaborado um projeto maravilhoso pelos projetos especiais da prefeitura, e iniciou a construção de uma praça. Nós, aqui na casa, e mais uma vez, tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei para dar nome àquele espaço público em homenagem ao saudoso pastor Salvador Teodoro Montel, da Igreja Assembleia de Deus Conselheiro Paulino, figura histórica e querida na nossa comunidade do 6º Distrito. Na próxima terça-feira estará sendo inaugurada essa praça lá na comunidade Rosa Branca, no bairro São Jorge. Isso nos traz muita alegria, que é um equipamento que vai ali beneficiar muito a nossa comunidade, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria agora de entrar num assunto importantíssimo. Nossa casa tem trabalhado, e não tem trabalhado pouco, não. Nós temos trabalhado bastante já nesse primeiro semestre dessa legislatura. Nós tivemos aí 4 projetos de leis ordinárias aprovadas, 15 audiências públicas, requerimentos de sessão solene, que foram 5, emendas à lei orgânica, 2, aqui lei complementar, 3 leis complementares aprovadas aqui por esse parlamento, e tivemos aí 44 projetos de resolução legislativa, aprovamos as atas. Todos os vereadores trabalharam, cada um trabalhando do seu jeito. Eu vou falar de mim, que cada um fez o seu trabalho de acordo com suas convicções e o seu jeito de trabalhar. Mas essa casa tem trabalhado bastante, senhor presidente. As comissões dessa casa trabalharam bastante, senhor presidente. Eu posso falar da minha comissão, que eu presidi, até a suspensão por uma decisão judicial no mandato de segurança. A CCJ, as sessões da casa, está aí tudo devidamente registrado, todas as sessões tiveram projetos para serem apreciados e votados por essa casa. Todas as sessões. Até a paralisação. Mesmo quando paralisou,
Continuaram-se a trazer projetos a esse plenário para ser votado, porque haviam projetos que já haviam sido dados pareceres anteriormente. A Comissão de Defesa do Consumidor, que eu presido, nós fizemos uma ação importantíssima com relação às filas de supermercados, está havendo desdobramento com relação a isso. E por que eu digo isso, presidente? Eu falo aqui com muito respeito, que nós temos que ter o cuidado de não passar uma informação que vá soar distorcida para a nossa população. Porque eu recebi uma cobrança e eu fiquei intrigado com aquela cobrança que eu recebi, porque perguntaram assim, poxa, vocês ficaram 6 meses sem fazer nada na casa, a casa estava paralisada. Falei, como assim paralisada? Vocês ficaram ganhando sem fazer nada? Porque, infelizmente, numa postagem, que aí está no perfil do vereador Cláudio Damião, vereadora Maiara Felício, vereador Maico Gonçalves, vereador Marco Marins, soou essa informação que bateu distorcida no ouvido da população lá do outro lado. A casa estava paralisada e não estava. Foi um erro, talvez nem tenha sido a intenção, mas soou mal para a nossa população. O fato da suspensão numa decisão de mandado de segurança não quis dizer que a casa estava paralisada, não. Mas foi desse jeito que, infelizmente, está na postagem. Eu acredito até que Vossas Excelências vão corrigir esse equívoco, porque ficou ruim isso. Foram me cobrar se eu estava parado. Logo eu que trabalho todos os dias aqui, as câmeras de segurança estão aí para provar. Das 8 horas da manhã até tarde da noite. Não estava paralisado. E nenhum dos vereadores estavam paralisados. Todos estavam trabalhando. E aqui eu estou fazendo uma defesa da casa. Eu espero que os vereadores entendam isso. Quem fala agora na tribuna é o vereador Cristiano Guerin. Estive no sábado no aprazível bairro do Catacione, fui convidado pelo Raul e pelo Renatinho para prestigiar o torneio de futebol que foi realizado lá, em homenagem ao seu Mário Galinha, liderança do bairro Catacione. Estive junto lá com o Renato, meu amigo Laere, amigo do nosso querido Renato, e fiquei muito feliz de ver todo o envolvimento da rapaziada, do pessoal lá do bairro, dos desportistas, de uma maneira geral, com o evento. Desde 8 da manhã, transcorreu até o final do dia, uma grande atividade esportiva no bairro. E me relataram que possivelmente seria o último evento, né? E eu já tinha algumas informações, já tinha no início do ano verificado sobre aquela situação lá, onde se pretende construir um complexo educacional, e a gente a todo instante conversando junto à Secretaria de Educação, junto ao governo, para poder verificar a possibilidade de construir esse complexo em uma outra área ali próxima, porque entendo que a área em si do bairro é uma área que já está lá tradicionalmente há muitos anos e um espaço que os desportistas praticam o esporte no bairro. Nós precisamos olhar com carinho, porque está ao longo das décadas, os bairros estão perdendo as áreas de esporte. O campinho de terra, onde as crianças, onde tantos de nós iniciamos aí brincando, lugares amplos que a família pode levar as crianças para brincar no final do dia, e será uma pena muito grande nós perdermos aquela área no Catacione para os perder no sentido do esporte, né? Obviamente, quando se constrói um equipamento público, é muito bem recebido. Mas existe no próprio bairro, as pessoas até indicaram outros locais que poderia ser feito isso. Então, um apelo que eu faço mais uma vez ao governo, que a gente possa, com calma, verificar essas possibilidades, para que a gente não vista um santo e destape o outro. Porque a grande verdade é essa. Saúde, educação, desporto, lazer, tem o mesmo nível de prioridade, ou pelo menos deveria ter, dentro de um governo. O lazer, o desporto faz parte, sim, do desenvolvimento do ser humano. E a fala pelas lideranças foi iniciada com o vereador Gabriel do Zezinho pelo Solidariedade. Aproveitar esse momento aqui para falar, né, que foi aniversário de 4 anos
do projeto Passaporte Cultural, projeto da Secretaria de Cultura do Estado. Pude ir lá há uns tempos atrás na Secretaria de Cultura do Estado prestigiar esse aniversário, né, parabenizar a gestão da secretária Daniele Barros à frente da pasta, né, desde 2023 que a gente conseguiu trazer o projeto Passaporte Cultural para a nossa cidade. Esse projeto está ativo, né, de 2023 para cá foram quase 100 edições do projeto Passaporte Cultural, 100 viagens, quase 100 viagens levando aí a cultura, né, para os nossos jovens, para pessoas da nossa cidade, pessoas que não tinham aí acesso, né, à cultura e passaram a ter, né, através desse projeto, né, onde, para quem não sabe, né, a gente pode, né, pedir na Secretaria de Cultura do Estado, TCD junto, dialogar, para que façam, né, edições desse projeto levando pessoas da nossa cidade para conhecer pontos turísticos, experiências culturais, né, em outras cidades, no Rio de Janeiro e outras cidades também. Posso usar como, por exemplo, a gente conseguiu levar, né, várias pessoas da nossa cidade para conhecer a Bienal do Livro, pessoas que foram pela primeira vez na Bienal desse ano 2025, lá no Rio de Janeiro. Foi um evento muito bacana, né? Então a gente levou ali acesso à cultura, à educação, né? Também no mês passado pôde ser contemplada a instituição AFAP com uma visita ao Museu Imperial de Petrópolis, né? Vários jovens puderam conhecer pela primeira vez, ter essa experiência, né, da cultura, conhecer um pouco da história do nosso país, e nesse mês mesmo vamos ter daqui a alguns dias, na semana que vem, no dia 9, né, um grupo de pessoas, de alunos do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Jardel Watts, que vão para o Museu Naval no Rio de Janeiro. Então, agradecer aí a Secretaria de Cultura do Estado por estar atuando fortemente na nossa cidade. Falando pelo Partido dos Trabalhadores, a vereadora Maiara Felício foi à tribuna. Na última sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de realizar nessa Casa Legislativa um dia de ativismo do Dia do Orgulho LGBT. Presidente, foi lindo. Lindo porque a gente vê em manchetes de jornal a quantidade dessas pessoas que são assassinadas todos os dias no nosso país. E ali a gente teve a oportunidade de falar da nossa luta, de falar sobre os direitos, mas principalmente de celebrar a vida. Num país que o tempo de vida médio de uma pessoa trans, de uma mulher trans, é 35 anos. Então aqui a gente teve a participação dos movimentos sociais, nós tivemos a oportunidade de ouvir pessoas representando universidades, pessoas falando sobre seus coletivos, falando sobre as suas próprias vivências, mas nós tivemos também, presidente, foi uma surpresa muito boa, a participação da Secretaria da Mulher e a participação da Coordenadoria da Saúde da população LGBT, aqui do nosso município. Presente também o Centro de Cidadania LGBT Hannah Suzarte. E dentro dessa reunião a gente pôde fazer discussões extremamente importantes e assumir compromissos, presidente. Dentro desses compromissos, nós tivemos a ideia e o debate de abrir as reuniões da nossa Comissão de Diversidade, abrir as nossas reuniões para tratar com prioridade, com vigor, o que a própria população quer. Então, fazer isso de forma ampliada, dando a possibilidade da participação de toda essa população. E o vereador Cláudio Leandro falou pelo PL. Nessa quinta-feira, nós estaremos recebendo o atual secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi. Bernardo Rossi hoje é o principal responsável hoje pelas ações que estão sendo feitas pelas limpezas dos córregos e rios da nossa cidade. Então é um ato importante de prevenção, de segurança para a nossa população, que nós temos a maioria da nossa cidade cortada por córregos e rios. Então, nessa terça-feira estará fazendo uma visita num projeto aqui no Santa Luzia, como eu falei na fala anterior, um projeto de quadra, uma área de lazer importante para aquela comunidade. Vai estar fazendo visita também em Califórnia, juntamente com um projeto que já está pronto, né, Isaac Demandes? O Isaac Demandes está de frente lá com a quadra, uma área de lazer para aquela comunidade de Califórnia, e anseio por outras
carência da nossa cidade, a gente vai estar levando para ele outras necessidades, e aí a gente, essa união, juntamente com essa presença dele, levar essas necessidades da nossa cidade, vai ser de extrema importância com a presença do nosso prefeito Johnny Maicon, e é que a gente faça essa aliança para trazer coisas, mais projetos importantes. E a fala pelas lideranças está sendo finalizada pelo líder de governo, vereador Isaac Demani. Existe lá em Conselheiro Paulino uma comunidade que chama Horto do Vino. É uma comunidade que antigamente era uma área de preservação ambiental, onde tinha um manancial de água ali que abastecia, inclusive o loteamento lá Jardim Marajói, e que acabou sendo ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade social. E ali se instalou uma grande comunidade, onde antes era uma área de preservação ambiental, e nós começamos a viver ali com aquela comunidade um conflito de interesses entre a preservação ambiental e a moradia daquela população que ali se instalou. E isso se arrasta há muitos anos. Eu, quando era estagiário de Direito, fazia estágio na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, estudando Direito, já acompanhava aquele caso quando aquilo foi judicializado. Hoje nós temos a grata notícia, depois de muito trabalho, está sendo ali executado e acompanhado pelo Executivo Municipal a construção da rede de esgoto e água para abastecer aquela comunidade. E nós temos a expectativa que muito em breve será colocada ali também a rede elétrica para atender com dignidade e humanidade aqueles moradores, porque quem não conhece a história daquela população, vai lá ver, eles têm um relógio instalado que às vezes alimenta 10 residências, cara. É uma coisa sub-humana, de difícil se aceitar hoje no século XXI. Mas está sendo realizado as obras necessárias para dar dignidade à comunidade do Horto do Vino. O nosso prefeito esteve lá pessoalmente acompanhando os serviços que estão sendo executados. E se Deus quiser, quando a rede de água e de esgoto estiver pronta, o executivo vai poder trabalhar naquela comunidade para poder fazer o calçamento e dar dignidade àqueles moradores. E as matérias da ordem do dia, com a deliberação das matérias, começou com um requerimento de informação do vereador Marcos Marins. Senhores, esse requerimento ele é fundamental e importante, né? Ele reforça o nosso trabalho pela fiscalização e bom andamento da saúde pública no município de Nova Friburgo. Ele reforça o que nós debatemos aqui na casa e na cidade nos últimos meses e principalmente reforça a nossa busca pela transparência para que a gente tenha a melhoria, né, da gestão pública municipal. O que chama atenção, né, na nossa análise, e deixar claro, esse requerimento de informação ele é resultado da audiência pública da saúde aqui dessa casa. Não é invenção minha, né? É construção de uma fiscalização propositiva feita a partir dos servidores concursados e nomeados da Prefeitura de Nova Friburgo, que conversaram com a gente aqui nesse plenário dessa casa e alertaram a gente sobre a insatisfação geral do sistema dos servidores da saúde de Nova Friburgo sobre o sistema utilizado pela casa. O que acontece é, Nova Friburgo utilizava o SISREG. Acredito que os senhores conhecem o SISREG. Nova Friburgo utilizava o SISREG, que era um sistema gratuito. Funcionava? Não muito bem. Não era lá um dos melhores sistemas, mas era gratuito. Então, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo decide contratar por R$4 milhões, R$3.999.960, por R$4 milhões, uma empresa chamada, como foi lida aqui, a Nostec Serviços LTDA. A Prefeitura contrata por R$4 milhões uma empresa para fazer um serviço que já era pelo SISREG gratuito, com a justificativa de modernizar a gestão pública municipal. Até aí, razoável. Quando a gente vai observar o valor do contrato versus o serviço oferecido, nos causa uma grande estranheza. A minha primeira maior estranheza é ler no contrato, vereadores, vereador Maico, vereador Isaac, vereador Cascão, é ler no contrato a cláusula 7, em que fala que não tem garantia de execução. Veja bem, a Prefeitura faz um contrato de R$4 milhões para implementar um sistema de saúde
substituindo um que já existia, que era gratuito, e nesse contrato eu falo que não tem garantia de execução. Os senhores contratariam para a casa de vocês uma reforma de um piso, uma pintura, qualquer pessoa que diga o seguinte, olha, você assina um contrato, você me paga, mas você não tem nenhuma garantia que isso vai funcionar. A Prefeitura de Nova Friburgo assinou 4 milhões de reais e pagou mais de 2 milhões de reais. Então foi pago mais de 2 milhões de reais para um sistema sem garantia de execução. Bom, e para finalizar, agradeço o tempo extra, para finalizar é importante. O que eu fiz, vereadores? Quando eu olhei com o contrato, eu realmente achei estranho. E aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para todos os fiscais do contrato. E a maioria dos fiscais me atenderam. E sabe o que foi assustador? Os fiscais que, teoricamente, assinam um contrato há anos, disseram que não são fiscais do contrato, que não sabiam que estavam com o nome deles no contrato e pediram imediatamente que a gente apurasse para que as medidas cabíveis pudessem ser tomadas, porque estavam usando o nome deles no contrato sem a ciência deles. Os fiscais do contrato, tá certo? Então, com isso, eu solicito que os vereadores aprovem esse requerimento para que a gente possa fazer o nosso trabalho da maneira devida. Requerimento aprovado por unanimidade. Ainda na tribuna, o vereador Marcos Marins realizou a defesa de um requerimento de sessão solene para homenagear a todos que participaram da história da Escola Municipal Batista. O requerimento de sessão solene em relação à Escola Batista vem de encontro à moção de louvor que nós já aprovamos nessa casa sobre os serviços prestados pela Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, hoje conhecida como Igreja Batista de Olaria, para Nova Friburgo. São mais de 70 anos que a Escola Municipal Batista funcionou no bairro de Olaria. Foram atendidos mais de 10 mil famílias em Nova Friburgo. Foram milhares de professores, centenas de milhares de professores e profissionais e pessoal de apoio da educação que esteve à frente desse importante projeto. Lendo aqui as atas, eu tive acesso aqui, estou aqui também saudar o Gutenberg Soares, que está aqui no plenário, membro da Igreja Batista também, assim como eu. E lendo aqui as atas de apoio, em 1947, foi-se doado pela Prefeitura para a igreja 10 cadeiras, para começar a escola com 10 alunos. Em 1900 e... Olha, são muitas atas aqui, mas em 1950 e pouco, tem uma ata aqui assinada pela minha avó, Judite de Souza Soares, falando sobre a importância que a Escola Batista pudesse respeitar a pluralidade, o respeito à diversidade religiosa, diversidade racial. Isso tudo dito há 60 anos atrás por uma escola que em tantos anos mostrou a sua fundamental importância para o ensino em Nova Friburgo e também para a qualidade da educação em Nova Friburgo. Por isso, em respeito a tantas famílias que ali trabalharam, não foi só a minha família, o meu saudoso avô, pastor João José Soares Filho, que faleceu em 2004, foi o diretor da escola. A minha avó, Judite Souza Soares, foi diretora da escola. A minha mãe, Carla Marins, foi diretora da escola e morreu como professora da escola na parte de educação especial. Então, não tem como desvincular, claro, a história da minha família com a história de Olaria e da Escola Municipal Batista, mas eu quero honrar com essa sessão e com a moção que eu já aprovei, principalmente os nossos professores e familiares dessa tão importante escola que continua funcionando no Complexo do Graças, mas não é mais considerada a escola batista da Igreja Batista como era antes. Ela está no processo de encerramento das turmas e que, inclusive, essa sessão, vereadores, possa ser uma oportunidade da gente debater os futuros, por que não, da continuidade desse modelo educacional que tão bem funcionou no passado, mas que hoje, por decisão da própria igreja, em conjunto com a prefeitura, também por questões burocráticas, legais, por problemas outros que eu acho que não cabe falar aqui, mas a gente pode pensar nessa sessão como abordar esses temas, foi necessário, então, a saída da escola e o fechamento da escola como ela então era considerada. Requerimento aprovado por unanimidade. E o vereador Cláudio Damião também realizou a defesa de um requerimento de informação referente à viagem do prefeito a Israel. Acompanhe. Olha, eu quero dizer que o prefeito pode muito, mas não pode tudo, né? Essa viagem tem um caráter absolutamente de doutrinação política, ideológica, religiosa. Isso ficou muito claro. Qual a justificativa do prefeito sair da cidade,
para visitar um país em guerra, ficar enfiado num recinto protegido, porque as bombas caíam, dando as costas para o interesse do município. Nós temos inúmeros problemas. A saúde é um caos permanente, com dificuldades que as pessoas encontram sequer para fazer um exame. Nós temos uma folha de exames aí para fazer uma colonoscopia que vem de 2023, tudo dentro da gestão do atual prefeito. As pessoas não conseguem fazer um exame, não têm um atendimento adequado, não fizeram uma fila dessa natureza. Aí o prefeito vai para Israel. Ah, mas eu não tive despesa, não tive custo. Olha só, gente, eu li isso aqui, pasmem, para tratar da crise e recuperação, mudanças geopolíticas e seu impacto no Oriente Médio e no mundo. Caramba, o prefeito agora é um homem da ONU, ele é o ser supremo que vai decidir os impactos do Oriente Médio com relação aos conflitos que aconteçam lá. Tem sentido para vocês? Vocês que estão em casa, faz sentido? Luta contra o antissemitismo e mudança de narrativa. Esse é um argumento que justifique o prefeito largar a cidade dele, onde ele tem obrigação com o seu povo, para ir ouvir em Israel orientação política, ideológica, de um soldado, de um militar, dizendo: olha, agora você é o nosso embaixador para levar a nossa voz e a nossa verdade para o Brasil. Ora, tem muita coisa errada nessa história. Não justifica, em ponto algum, justifica essa viagem. E pior, submete Nova Friburgo, submete o país a um vexame. Os prefeitos estavam todos lá, amontoados, ouvindo doutrinação ideológica de um país racista, de um país que mata criança, mata pessoas na fila para pegar comida. 400 palestinos foram bombardeados com um prato na mão indo buscar comida. E o prefeito lá, ele não tem uma palavra para dizer: olha, eu lamento a morte, eu sinto muito pelo que está acontecendo, eu discordo da política de Israel de matança do povo palestino. Não, estava lá, recebendo doutrinação política e ideológica para se tornar um representante do sionismo. Se as pessoas não sabem o que é sionismo, procura lá no dicionário e vocês vão se espantar com o que é sionismo. Aí tem palavras que são sinônimas: fascismo, nazismo, autoritarismo. É isso que nós queremos? É disso que nós precisamos? E o vereador Isaac Demane falou contrário ao requerimento. Que vamos trazer luz sobre algumas questões aqui. O nosso artigo, nossa lei orgânica, no artigo 184, está lá na seção 3, do afastamento e da licença. O prefeito e vice-prefeito residirão no território do município. Letra pequena demais, só dá um zoom. Isso, melhorou. Aí está lá no artigo, no parágrafo 4º o seguinte: tratando-se de viagem oficial, e foi, o prefeito e o vice-prefeito, no prazo de 15 dias corridos a partir da data do seu retorno, enviará à Câmara relatório sobre os resultados da viagem. E o relatório chegou, foi protocolado nessa casa. O Nuno pode confirmar isso, parece que foi enviado via e-mail. Prezados em atenção que prevê a lei orgânica em seu parágrafo 4º, artigo 184, encaminha o anexo, relatório produzido pelo excelentíssimo prefeito, solicitando ampla divulgação entre os novos edis via documento administrativo do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL, solicitando que tão logo o referido documento administrativo seja criado, que nos informe seu número para consulta no sistema citado. Foi encaminhado, então, a essa casa um relatório do que foi da viagem internacional. E o que nós vemos aqui por trás desse requerimento de informação? Um antissemitismo. Ficou muito claro aqui. Querem destruir, detonar, deturpar a imagem do governo de Israel, que contra-atacou um ataque terrorista do Hamas. Qual a dificuldade de se entender isso? Aqueles covardes foram lá matar crianças, mulheres, de surpresa. Ou ninguém viu isso? Será que nós estamos... Isso aí é uma surpresa? Não. Israel reagiu. Isso é um fato. Agora, o prefeito foi para lá, não foi passear, não. Há um congresso, o relatório está aqui, até onde pôde fazer as ações foram feitas. Depois nós sabemos que aconteceu o conflito entre Irã e Israel.
Aí, de fato, ficou naquele sufoco todo, e eu não queria estar na pele dele. Não queria. E ele saiu de lá, não foi com a ajuda de Itamaraty, não. O governo federal fez zero de atitude para ajudar eles. Zero de atitude para ajudar eles. A vereadora Maiara Felício falou favorável ao requerimento. Mas por conta da histeria, eu precisei fazer retornar essa tribuna para chamar as pessoas à consciência. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, repito, com a forma como a gente conduz as coisas e como a gente pode desinformar as pessoas. O Itamaraty trouxe 28 pessoas que estavam reclusas lá do Johnny Maia, com que ele abandonou o grupo e veio salvar a própria pele. A gente precisa levantar, presidente, a questão é que toda vez quando a gente vai para um debate municipal, que a gente tem pontos de convicção e que a gente precisa fazer um enfrentamento e resolver para quem pisa aqui dentro desse território, sempre se recorre a uma gritaria, a uma desestabilização do que está sendo debatido aqui e tenta ali, a partir da forma ideológica, porque se falou de teatro. Para mim não existe teatro maior do que trazer cenário nacional para as questões municipais que a gente está tentando debater aqui e combater. Posteriormente, o vereador Cristiano Guenin também falou contrário ao projeto. E aqui eu não vou entrar em mérito de esquerda, direita, de política externa. Eu vou entrar dentro da legalidade do que interessa à cidade. Certo ou errado, o prefeito tem direito de se licenciar para fazer as viagens que entender necessárias, oficiais ou não, descanso ou não. Isso é direito, está garantido. Um ponto que já há algum tempo eu venho batendo na tecla e sempre que eu verificar que vai se levar o debate para questões nacionais polarizadas, eu vou me manifestar. A gente não pode ficar refém dessa briga que está afundando com o país já há bastante tempo. Por mais que um goste, outro não goste, mas tem que ser dito. Eu, como municipalista que sou, com posições claras, eu vou sempre subir aqui para me posicionar quando eu verificar essa questão. E a votação foi realizada de forma nominal. Acompanhe. Eu fico assim sem entender o porquê dessa gritaria dentro da casa, dessa histeria, de ver amigos e colegas aqui que prezam pela transparência, que prezam pela informação, discutindo algo que é só, olha, nós recebemos esse e-mail agora à tarde, então nós não tomamos ciência até a sessão, para que fique claro para quem está em casa, que acha que nós recebemos e não demos valor, muito pelo contrário, não recebemos. Então, assim, eu gostaria de entender por que essa gritaria. Será que chegou alguma mensagem do WhatsApp do governo direcionando a votar contrário, porque vai se expor? A população merece respeito e informação. Se mandou um e-mail, qual o problema de adicionar mais algumas perguntas ao e-mail? Olha, será que a gente vai perguntar algo que não deve ser perguntado? Se tem algo a se esconder, a gente vai ver agora na votação do requerimento. Eu voto favorável pelo requerimento e acredito que os vereadores devam seguir isso. Porque o que vai se esconder? Não tem necessidade alguma. Eu não quero polarizar aqui direita, esquerda, isso não é o tema. O tema é, por gentileza, faça aqui o esclarecimento de mais algumas perguntas. O que é se esconder? Por que essa gritaria toda? Que tá Vereadores, 1 minuto, tá? Vereador. Obrigado, presidente. Obrigado pela... Próximo vereador, Isaac Demônio. Senhor presidente, contrário. Já me manifestei contrário na tribuna. Não há nada a ser escondido. Não há nada a se ocultar. Não será colocado sigilo nem de 5 anos, nem de 3 meses, nem de 100 anos, nada. Não tem nada escondido. A resposta ao relatório foi encaminhada a essa casa. Todos os vereadores terão acesso. Há uma solicitação expressa do Executivo que dê ampla divulgação no relatório que foi apresentada. E é só por isso. Eu não vou compactuar nem participar desse teatro. Não vou. Não adianta. Não vou. E não adianta. Pode espernear, pular, falar o que quiser. Não vou. Não vou participar desse teatro que é feito. São poucas ações que quer se falar muito. É isso que a gente, às vezes, observa ali naquela tribuna. E eu não vou compactuar com isso. A orientação não foi do Executivo. Meu WhatsApp está aí. Vossa Excelência, se quiser, pode até consultar. Pode consultar, meu querido. Está aqui. Vereador, não recebi orientação de ninguém para votar. Agora, eu entendi qual o intuito do requerimento. Gente, eu respeito aqui. Com isso. Vereador, 1 minuto. Concluído, senhor presidente. Voto contrário. Próximo vereador, Carlinho Kiko. Presidente, primeiramente agradecer a Deus
o nosso prefeito estar na cidade novamente e eu também voto contrário. Próximo vereador, a vereadora Nayara Felício. Presidente, com muita tranquilidade, votar contra um requerimento de informação, para mim, é uma posição muito explícita de muita coisa. A gente sabe como a base vota, não é novidade para ninguém, mas acho que é importante a gente falar também que, enquanto a gente está pedindo a resposta, é simples, né? Se vão dividir entre esquerda e direita, vamos levar para esse debate, é muito simples. Os vereadores do PT estão votando por explicações, assim como a população tem clamado. Os vereadores que se dizem à direita, centro-direita, ou em cima do muro, ou isentos, estão votando para não ter transparência no que foi solicitado. O Maicon disse anteriormente, muito assertivo, que a gente está aqui querendo explicação. E não tem nada diferente disso. E se for o caso, né, vereador? Junto que foi encaminhado por e-mail para a Câmara, que o requerimento de informação já está respondido. Mas todo mundo sabe que não responder um requerimento de informação leva a improbidade administrativa. Então, assim, é um recado muito simples. Tá aqui, ó, é preto no branco. E por mais que às vezes a gente não queira polarizar, é mesmo que tá aí na nossa cara mesmo. Tem como inventar muita coisa, não. É a favor, presidente. Vereador, como vota o vereador Cláudio Damião? A favor. Eu quero dizer que o vereador Isaac ficou histriônico. Eu não entendi esse comportamento dele, porque o que nós queremos é transparência, né? Ele ofereceu o celular para dizer que não foi orientado. Acho muito estranho que não tenha sido orientado e faz uma defesa dessa natureza. Perdeu noção. Quer dizer, já ouvi aqui dizer, eu não voto contrário ao requerimento, porque todos os requerimentos são importantes. E agora as posições parecem mudar. O resultado é que esse requerimento incomodou, ele foi fundo, doeu, porque tem muita coisa que precisa ser respondida. Obrigado. E que parece que não será respondida. O que é que o prefeito tem para esconder? O que é que ele não pode responder ao requerimento de informação de um vereador dessa casa, que recebeu inúmeros questionamentos da população perguntando o que é que o prefeito deu as costas para Friburgo e foi para Israel, num país em guerra, onde estão matando crianças, mulheres, idosos, destruindo o hospital. O que é que ele foi fazer lá? É isso que nós queremos saber. Ele tem a obrigação de responder. Agora, se a base de governo não quer saber disso, tudo bem, cada um com a sua consciência. Eu vou continuar requerendo a informação, vou continuar questionando, embora ele possa ter mandado qualquer coisa para cá e não sabemos o quê, ele poderia complementar as informações. Fica aqui a minha fala, o meu questionamento com esse posicionamento que eu não entendi até agora. Como vota o vereador Rômulo Pimentel? Senhor presidente, voto com muita tranquilidade, voto contrário ao projeto. Como vota o vereador Cristiano Guenin? Senhor presidente, reafirmando a fala na tribuna, contrário por entender que a questão foi extremamente tratada aqui na votação da licença, sobre o intuito, o parlamentar, principalmente devido a uma questão que não envolveu recursos públicos. E se o vereador entende que tem alguma dificuldade de poder ver isso, faz o pedido através da Lei de Acesso à Informação. É uma legislação federal que vai lhe garantir toda essa informação que Vossa Excelência tem a necessidade de saber se não estiver contemplado com o relatório que chegou à casa. Então, entendo que é um tema que o vereador pode buscar outros caminhos que não seja através de requerimento de informação, porque eu volto a falar que a gente tem que ter muita cautela, senhores vereadores aqui, que tem uma posição mais equilibrada do centro, para que não deixemos a nossa casa legislativa virar um palco de briga de direita, extrema-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. No meio tem uma população ávida por serviços públicos daqui de nossa cidade. É sobre aqui que nós precisamos gastar energia com os nossos requerimentos, sim. E nesse sentido, votarei a favor de todos, como sempre votei. Mas esses temas aí que envolvem mais essa questão aí de lado esquerdo, lado direito, essa coisa, eu estou fora e vou sempre me posicionar nesse sentido. Contrário. Como vota o vereador Wallace Pirão? Boa noite, presidente. Então, voto contrário a esse requerimento de informação, até porque a Casa Legislativa já recebeu esse relatório que foi entregue à Casa. Entendeu? Então, acho que caso o relatório não tenha as informações que a gente precisa de ter, aí, quem sabe, eu mudo a opinião. Mas como já tem um relatório
né, na Casa Legislativa, vou querer ler, sim, saber se tem, e se não sanar minhas dúvidas, aí sim vou mudar minha opinião. Por enquanto, na minha opinião, como tem um relatório entregue à casa, voto contrário. Como voto, vereador Joelson do Pote. Presidente, eu não sabia que tinha essa resposta que foi lida aí, acho que ninguém sabia dessa prestação de contas e eu também não sabia, acho que ninguém sabia. Então, nesse sentido, eu voto contrário. Como voto, vereador Max Bill. Boa noite, excelentíssimo presidente. Coaduno com a versão do vereador Cristiano Guenin. Acho que a gente está perdendo muito tempo nessa questão. Acaba que o debate fica polarizado entre esquerda e direita. A gente que é de centro fica aqui olhando o debate, querendo falar sobre Friburgo, e é obrigado a ficar nessa troca de tiros. Então, o relatório já chegou, o prefeito já fez a parte dele, solicitou licença, tudo de acordo com o regimento, com a nossa lei orgânica. Não vejo necessidade nenhuma desse requerimento de informação. Voto contrário. Como voto, vereador Gaguinho. Então, senhor presidente, pela defesa do Isaac Demane aí, brilhante, e eu voto contra o requerimento. E se os senhores souberem aí onde tem um curso de teatro, eu quero me inscrever, tá? Como voto, vereador Dr. Bruno. Senhor presidente. Só um minutinho, presidente. É lamentável que, diante de tantos problemas que nossa cidade tem, problema de saúde, mobilidade urbana, transporte público, nós venhamos gastar tempo... Aí, vereador, respeita aqui. Respeita aqui, galera. Vamos respeitar a votação aqui, por favor? Doutor Bruno. Pode continuar. O tempo de voto, por favor, presidente. Pode ir. Pessoal, por favor. Senhores vereadores... Respeita aqui. Só para a gente terminar... É muito lamentável que a gente venha gastar tempo com situações federais, gastar tempo com Israel, gastar tempo com situações de Irã, sabendo que nossa cidade tem vários problemas, mobilidade, transporte, saúde. Nós devíamos gastar mais tempo para tratar sobre assuntos municipais e estamos perdendo literalmente tempo falando aqui sobre Israel, sobre essas situações, sabendo que o prefeito também já entregou essa casa do pedido feito de forma transparente com todos os pedidos. Então eu acho que é desagradável gastar tempo, eu acho que está se tratando como politicagem essa situação, e lembrando que todos os requerimentos de informações feitos por todos os vereadores, todos foram aprovados, e eu sempre voto favorável porque a informação é questão de transparência. Politicagem, aí não. Aí isso incomoda, por isso que meu voto é contrário. O presidente também vota contrário. Eu falo dentro dessa casa, sobre o equilíbrio, e realmente a questão relacionada à nossa cidade. A gente fala de vários temas aqui importantes sobre educação, saúde, para quem não sabe, dentro do SAPL da casa está o relatório de viagem do prefeito. Está no processo administrativo número 584/2025. Então, assim, a transparência está aí. Nós temos temas mais importantes, respeito ao requerimento, como Vossa Excelência falou, doutor Bruno. Então, nós temos mais energia para gastar com outras atividades. Voto contrário. Após a defesa, requerimento encontra em votação. Não, já tá, desculpa aqui. O que você fez? Você é pós-graduado. Você é professor, está dando aula lá. Requerimento negado. 10 votos contra 3. E em seguida, o vereador Isaac Demane retornou à tribuna, dessa vez para defender um projeto de lei de sua autoria. Vamos acompanhar. Aqui, senhor presidente, uma lei que eu reputo da maior importância. Questões de justiça. Já um período atrás foi apresentado um projeto de lei que tratava especificamente da síndrome de Down, da trissomia 21, apresentado pela vereadora Maiara Felício. E eu apresentei essa legislação de uma forma mais ampla e mais completa. E eu não poderia, por conta disso, deixar de convidar a vereadora Maiara, se quiser assinar esse projeto de lei comigo, porque a legislação vai tratar de todos os casos, vereadora Maiara, de uma forma ampla
e vai contemplar todas as pessoas deficientes ou equiparadas à deficiência física. Então, fica o convite a Vossa Excelência, se quiser assinar o projeto de lei, vai ser uma honra. Nós nos alinhamos muito na defesa dessas pessoas, da causa das pessoas com deficiência e equiparados a deficientes. Senhor presidente, há, de fato, uma burocracia muito grande enfrentada por essas famílias no nosso município. Eu vou dar um exemplo específico. Quando se busca o passe livre junto à FAO, há a solicitação de renovação do atestado do médico toda vez que se vai fazer a renovação do pedido de passe livre. Aí nós vamos parar aqui e imaginar. Renovar uma declaração, um atestado médico ou pericial que diz que a pessoa tem síndrome de Down, ou que ela é autista, está lá dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, é trazer um sacrifício incomensurável a essas famílias, destacando a dificuldade de se encontrar, eu vou falar especificamente dos nossos autistas, a dificuldade de se conseguir uma consulta pública de um neuropediatra no nosso município, porque é uma especialidade rara e difícil de conseguir. Nós temos, graças a Deus, doutora Gislane Abe, neuropediatra que trabalha no município na rede pública. Mas são muitos casos, e os casos estão crescentes. Estão crescentes. Aí imagina o setor público ou privado toda hora pedir um atestado atualizado dessas doenças. E não é só o autista ou o síndrome de Down. Eu vou ler aqui. Eu trato daquelas pessoas que têm deficiência permanente. Está previsto na lei aqui e eu vou ter que ler. O Decreto-Lei 3.298 diz assim no seu artigo 3º: para fins desse decreto considera-se, aí aqui o que nos interessa, deficiência permanente. 2, deficiente permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter a probabilidade de que se altere apesar de novos tratamentos. Essas pessoas que têm o seu laudo, eles se tornarão permanentes também. Não haverá necessidade de renovação. E isso vai facilitar a vida dessas pessoas, a vida dessas famílias que têm crianças com essa situação. Por isso é importante que nós aprovemos nessa casa, nessa noite, esse projeto de lei. E eu vou passar uma parte à vereadora Maiara Felício, senhor presidente. Vereador Isaac Demani, de uma nobreza muito grande entender a burocracia como um dos grandes adversários das famílias, das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência. A gente lá em 2021 já estava pensando, né, a trissomia 21, para quem não tem familiaridade, a nomenclatura é conhecida como síndrome de Down. A gente estava pensando como desburocratizar, né, o acesso dessas pessoas aos benefícios sociais, né, trazer qualidade de vida para essas pessoas com deficiência, que a sua vida não vai mudar, elas não vão deixar, né, de ter ali a trissomia, elas não vão deixar de ter, né, a TEA, né, como o senhor tem legislado agora. Só que eu estou com um cuidado muito, muito grande em respeito ao jurídico e às pessoas que construíram esse projeto de lei, que hoje é a Lei 4.898. Eu não sei, teríamos que fazer um projeto de supressão da lei antiga para vigorar essa nova lei? É automático. É automático? Porque se a gente já tem uma lei que versa sobre, né, que já tem um objeto já legislado, que seria a trissomia 21, seria a adequação desse novo projeto para pessoas com TEA, correto? Esse está mais completo que aquele. Porque aí porque normalmente a gente não legisla sobre objetos já em vigor, né? Seria inconstitucional ou não? Na verdade, vereadora Maiara, assim, esse projeto de lei ele acabou ficando assim, uma legislação mais completa que colocam todos juntos. Mas, se não houver um entendimento, pode ser feita uma emenda e tirar o DAO. Só que a legislação que vai tratar do DAO será apenas será a lei que já foi aprovada por essa casa, Vossa Excelência. Não, os benefícios dessa, que assim, que está mais completa, eu não estou falando isso que é melhor não, viu, vereador? Isso é fruto de estudo, de educação que a gente vai aprimorando, né? Na verdade, foi aprimorado. As pessoas com DAO acabarão assim, perdendo, né? Mas, Vossa Excelência, a gente pode analisar isso para a segunda discussão, sem nenhum tipo de problema.
Que a gente vai ir à segunda discussão ainda. Tem alguma outra deficiência no projeto? Deficiências permanentes. Todas as deficiências permanentes, que trata o decreto 3.298. Uhum. Então, se tem essa possibilidade, então eu gostaria de trazer então para a segunda discussão. Sim, com certeza. Projeto aprovado por unanimidade. E neste momento está sendo votado em segunda discussão um projeto de lei de autoria do vereador Cristiano Guenin. Vereador, projeto dispensa a fala de discussão, se tratando de segunda discussão. Sim, presidente, já houve a aprovação em primeira discussão, o projeto volta hoje à segunda votação e a gente espera que com a aprovação do projeto, o setor de posturas, juntamente com os órgãos de fiscalização da cidade, e aí eu cito a Guarda Municipal, a Polícia Militar, sobretudo o Executivo dar mecanismos para que a própria Guarda nos auxilie, juntamente com as forças, para que possa haver, sim, essa fiscalização com relação a esses sons automotivos depois das 11 da noite, porque eles são, de fato, o grande estopim de toda essa problemática que estamos enfrentando na cidade com relação às músicas ao vivo nos estabelecimentos aí, nos bares. E aí eu tenho certeza que é um passo dado à direção de um equilíbrio para que não seja aí futuramente prejudicial aos empresários, aos donos aí dos bares, bem como aos músicos que necessitam desenvolver o seu trabalho com uma maior tranquilidade. Obrigado e peço voto favorável mais uma vez. Projeto de lei enquanto em votação. Todo mundo votou? Projeto aprovado por unanimidade. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima sessão. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje quinta-feira, dia 3 de julho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início à 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. E a matéria que consta na ordem do dia é um projeto de lei do Executivo, autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município. Vamos acompanhar a leitura. Fica estabelecido o cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal e da Lei Complementar 101 de 2000 e no artigo 258 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo, as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2026, compreendendo 1. As prioridades e as metas da administração pública municipal. 2. As metas e riscos fiscais. 3. A estrutura e organização dos orçamentos. 4. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. 6. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município para exercício correspondente. 8. As disposições finais. Artigo 2º. Das prioridades e metas da administração pública. A elaboração e aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual 2026, LOA, bem como a execução da respectiva lei, atendidas as despesas de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social, deverão ser compatíveis com o demonstrado no anexo de metas fiscais constantes nesta lei. Parágrafo 1º. As prioridades e metas da administração pública, bem como as metas fiscais, acompanharão o projeto do Plano Plurianual 26-29, em consonância com as programações orçamentárias LOA 26. Parágrafo 2º. As denominações e unidades da medida das metas da proposta orçamentária 26 nortearão pelas utilizadas pelo Plano Plurianual e por esta Lei das Diretrizes Orçamentárias. LDO. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual LOA 26 destinará recursos para operacionalização das metas e prioridades mencionadas no artigo 2º, parágrafo 1º e as seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado. 1. Previsão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e Legislativo. 2. Compromissos relativos
ao serviço da dívida pública. 3. Despesas indispensáveis ao custeio de manutenção e da administração municipal. E 4. Conservação e manutenção do patrimônio público. E o vereador Cristiano Guenin, responsável pela Comissão de Finanças, foi à tribuna falar sobre o projeto. Projeto extremamente técnico, projeto que trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Projeto que estabelece aí metas e prioridades, na verdade é um elo para a confecção do PPA e do orçamento público para o ano de 2026. Nós tivemos aqui audiência pública, participações dos vereadores com sugestões de emendas. Desde já quero agradecer a participação de todos os vereadores, as assessorias e também o destaque à assessoria da Comissão de Finanças, a Valéria. O projeto ele contempla 8 emendas que foram lidas aqui pelo secretário José Carlos Schwab e como quem pôde compreender, a LDO ela na verdade, ela orienta como o orçamento ele deve ser construído, as áreas que precisam ter a atenção do Poder Executivo na construção desse orçamento. A LDO ela não vai estipular diretamente o que deva ser feito pelo chefe do Poder Executivo, mas ela vai trilhar o caminho, ela vai preparar esse caminho para que boas ações possam ocorrer no desenvolvimento das políticas públicas da nossa cidade. Não é um projeto que vem pronto e acabado do Poder Executivo. A Casa Legislativa ela melhorou esse projeto com suas emendas e, com isso, favorecendo, inclusive, para que, na confecção do orçamento, boas emendas, boas sugestões possam ocorrer. Eu realizei algumas emendas e, dentre elas, eu falarei brevemente aqui, antes de conceder os apartes, sobre a possibilidade da emenda impositiva por parte do Parlamento. Isso já é uma tendência, vereadores, no cenário nacional. A Câmara de Deputados trabalha com as emendas impositivas, diversos municípios do nosso país também trabalham, e aqui em Nova Friburgo a gente coloca essa possibilidade na LDO, vamos fazer alteração na lei orgânica, para que posteriormente possamos indicar no orçamento também, obviamente, dentro do nosso orçamento, da receita corrente líquida, que ele é apurado ao final do ano para o ano seguinte. É uma forma também de prestigiar o parlamento, é uma forma do vereador ver alguns de seus projetos sendo executados, porque muitas vezes as comunidades procuram os vereadores com aquele anseio de ver algumas questões sendo pontuadas. Uma compra de ambulância, vereador Carlinhos, para determinada área, recapeamento asfáltico para um outro trecho, e isso poderá, sendo assim aprovado futuramente, ser uma realidade aqui na nossa cidade. Então a gente vai avançando e com isso, sem querer utilizar de um argumento falacioso, que vem até por parte do governo federal, de que a Câmara Federal sequestra o orçamento, vereador Maico. Isso não é verdade. Por vezes, as ideias, os projetos que os vereadores, que os parlamentares, de uma maneira geral, ele quer ver acontecer, não acontecem há décadas pelas gestões. E aí pode ser por uma série de motivos. E dessa forma, a gente garantindo esse mecanismo na nossa legislação, eu tenho certeza que a gente poderá dar contribuição aí ao Executivo e à cidade no sentido de ver essas ações sendo realizadas, né? E logo em seguida foram dados apartes. Vereador Marcos Marins. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar, né, Cristiano, a sua atuação frente a essa comissão tão importante, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, e também as emendas feitas. Sobre as nossas 4 emendas propostas, em grande resumo, nosso objetivo é trazer maior transparência para os atos públicos e para os gastos do Executivo. Então, a gente fez uma emenda aditiva número 1 de reserva de contingência, com o objetivo em que seja justificado, uma justificativa técnica, sempre que houver a mudança da reserva de contingência.
Então, usou a reserva de contingência, que o executivo faça a devida justificativa técnica do porquê usou, para que usou. Parece simples, parece óbvio, mas é importante, tanto para a população quanto para nós, vereadores, que precisamos entender e acompanhar por que o executivo mexe no recurso. Então, é para trazer maior transparência. A emenda aditiva 02 sobre créditos suplementares, também, na mesma medida, pedindo que os créditos suplementares tenham justificativas técnicas. Então, ao realizar um crédito suplementar, que o executivo possa justificar de forma técnica e importante para nós fiscalizarmos, para a população entender o que está acontecendo também. A gente fez uma emenda aditiva número 3 para comunicar à Câmara Municipal, né, que o executivo tenha a obrigatoriedade de comunicar à Câmara sempre que houver um risco de frustração na arrecadação. Essa emenda é muito importante também. Está havendo uma modificação na arrecadação do município, por algum motivo, o executivo vai ter que comunicar a nós, a Câmara de Vereadores, para que a gente também possa conversar com a população e, às vezes, justifique alguma falha ou, então, algo que seja positivo, que a gente tenha essa justificativa do executivo. E, por fim, a emenda modificativa número 01, para que a gente restrinja a possibilidade de pagamento de horas extras apenas em casos de urgência, nos casos da saúde, educação e segurança pública, não deixando, então, ultrapassar a LRF. Tá certo? São essas as nossas 4 emendas. Agradeço, né, que a comissão entendeu como plausíveis e agradeço também se os demais vereadores puderem aprovar as nossas emendas no dia de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Eu vou abrir os apartes inicialmente aos vereadores que fizeram as emendas e posteriormente aos demais colegas. Vereador Cláudio Damião. Vereador Cristiano, obrigado aí pela possibilidade de me manifestar a respeito das emendas. Nosso mandato apresentou 13 emendas. Vossa Excelência começa dizendo que é uma matéria técnica, né? E às vezes é um pouco difícil realmente para a população compreender o que a gente está tratando, né? Todos os elementos que são trazidos aqui à leitura, é uma leitura um tanto complexa, mas só para tentar de alguma forma também ajudar na compreensão, nós apresentamos aqui algumas emendas para questões muito sensíveis à população, né? Apoio à produção agroecológica, controle populacional de cães e gatos, ou seja, é uma matéria voltada às pessoas que têm uma preocupação com o bem-estar animal, proteção, direito das mulheres em situação de violência, promoção e assistência social à saúde da mulher, a questão habitacional. Nova Friburgo tem um déficit habitacional, tivemos audiência pública aqui a respeito do tema, queremos trazer uma contribuição para ajudar a solucionar esse problema, interferindo diretamente no orçamento para essas questões, atenção à pessoa idosa, políticas para a cultura, creches de horário integral, enfim, tem uma série de temas aqui, a população LGBT, e também trouxemos aqui um tema relacionado às pessoas surdas, que muitas vezes ficam também invisibilizadas aqui no município. Tivemos também recentemente uma audiência pública muito importante sobre prevenção de risco, onde esteve presente a Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros grupos aqui que atuam nessa área. E entendemos importante fortalecer a atuação desses órgãos, fortalecer a Defesa Civil do município, por isso apresentamos também emenda nesse sentido. Me preocupa um pouco que, no final, às vezes, o Executivo pede que se aprove um valor de remanejamento, né? Que não seja alto esse valor de remanejamento a ponto de prejudicar todo o trabalho realizado por Vossa Excelência, à frente da comissão, e dos vereadores que apresentaram as emendas, né? Para que não traga prejuízo à execução dessas emendas. Portanto, agradeço, parabenizo aí pelo trabalho e obrigado aí pelo aparte. Obrigado, vereador Cláudio. Vereador Cláudio Leandro. Senhor vereador Cristiano Guenin, primeiro quero parabenizar há tanto tempo que você está nessa comissão, como você orienta os vereadores em relação às emendas, foi muito bem orientado. Eu quero te agradecer da forma que você conduz essa comissão, da responsabilidade que é. E eu fiz praticamente 2 emendas que eu achei importante. Uma justificativa é onde eu moro, o bairro do Varginha, para quem conhece, foi um bairro que cresceu de uma forma desorganizada. Hoje nós não temos uma praça, um posto de saúde adaptado há mais de 30, 40 anos, e a gente tem olhado com carinho para a desapropriação de um terreno lá, justamente para a gente dar uma estrutura no posto de saúde. É um bairro que já atende a mais de 10 mil pessoas ao mês. Então, isso está direcionado, uma primeira emenda para essa desapropriação de um terreno. Hoje, dentro do bairro do Varginha, nós temos somente 2 terrenos que está
vazios. Então, é um direcionamento. E a outra emenda é direcionada ao esporte, né? Nós temos aí vários campos de futebol dentro da nossa cidade que prestam um trabalho social, direcionando a nossa juventude, e uma é a estruturação do campo lá do Varginha, que precisa realmente de uma estrutura, com banheiro adequado. E eu falar sobre essa emenda impositiva, como a Vossa Excelência questionou aqui, a importância da gente direcionar. Uma coisa para mim que ficou muito marcado dentro do meu mandato, no primeiro mandato, foi justamente pedindo o nosso prefeito direcionamento para compra de vans. Hoje nós temos 2 vans novas que atendem os nossos esportistas, né, e não dá conta. Isso, mas aí você direciona, né, pede um direcionamento de dinheiro e você vê realmente o resultado. E só isso, vereador. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Cláudio. Vereador Zé Carlos Schwab. Eu queria parabenizar todos os vereadores por essas emendas, inclusive todos com os objetivos de melhorar mais ainda, né, dar mais transparência, e parabenizar o nobre vereador aí. Espero que todos com essa expectativa aí dessa emenda impositiva, porque todos eles estão direcionando. A gente, vereadores, geralmente um vereador tem ligado a um grupo, outro ligado a uma comunidade, e sempre quer beneficiar de uma forma ou outra, e a gente, com essa emenda positiva, isso vai facilitar muito até para os vereadores direcionar, principalmente para facilitar aquele grupo que geralmente tem mais ligação com o vereador. Parabéns desde já. Obrigado, vereador Zé Carlos. Vereador Dr. Bruno. As emendas impositivas já está estabelecido, várias cidades já trabalham com essas emendas, eu já estudei em alguns casos e vi que funcionou. E isso é importante para que o parlamento possa também participar um pouco do orçamento público, para que o próprio vereador possa direcionar para uma área. Então, está de parabéns essa emenda impositiva, parabéns pelo trabalho, vereador Cristiano, que vem fazendo nessa comissão. Obrigado, vereador. Vereador Maicon. Vereador Cristiano, quero primeiramente te parabenizar. Já é um assunto que já tocávamos pelo corredor da Câmara. Quando assumi o mandato, até levei essa proposição para o senhor, para que a gente pudesse. Vereador é quem está mais perto da população, mais perto do bairro, e ele pode ali fazer, através da emenda impositiva, para quem está nos assistindo, direcionar recurso para que possa ser feito ali uma quadra, um posto de saúde, ampliação de algum equipamento público. Então, dá esse poder ao parlamento, democratizar o dinheiro público, sim dar força ao parlamento para que a gente possa dialogar junto ao prefeito e executar. Parabéns, eu acho que a gente realmente já em tempo, outras cidades aqui, você vai aqui em Macuco, é uma cidade que já tem essa emenda impositiva, é um orçamento que a gente devolveria para o prefeito de forma discricionária, ela vai entrar agora de forma impositiva. Acho que esse bate-papo foi bom, foi amplo e assim, quem ganha é o parlamento. Parabéns, vereador. Com certeza, vereador. Vereadora Maiara. Vereador Cristiano Guinim, boa noite a todos e todas. A gente já teve a oportunidade aí de alguns anos, né, fazer essa caminhada da LDO. E é importante que a gente preste bastante atenção às mudanças, né, de como o projeto chegava à casa e como ela foi incorporando, né, algumas emendas apresentadas anteriormente por esses parlamentares, né, pelos parlamentares que tiveram a oportunidade de vivenciar a outra legislatura. Então, assim, fico muito animada de ver que temáticas que a gente não via dentro dessa LDO já são incorporadas, a gente não precisa apresentar essa emenda, ver as emendas dos companheiros, né, sinalizando novos fatos, novas temáticas que precisam de atenção, outro crivo. E aí, assim, é um processo, né? Vossa Excelência teve a oportunidade de me ouvir, de ouvir as dúvidas e também direcionar como que funciona, né, essa votação, como é o preparo para essa votação. E, assim, a gente espera que ao culminar no final do ano, onde de fato a gente discute o orçamento, a gente tenha um encaminhamento muito aproveitoso, sabe? Para que a gente desdobre para a população aquilo que a gente idealiza quando aponta uma temática ou outra. E aí eu parabenizo mais uma vez a comissão e eu espero que a gente consiga ir avançando. Projeto aprovado por unanimidade. Finalizada a deliberação da matéria, foi dado início ao grande expediente, com uma homenagem feita pelo vereador Cláudio Leandro. Vamos acompanhar. Falar da Caroline Coelho, para mim, eu falo com muita satisfação, porque a gente mora muito próximo, né, Caroline? Eu acompanho o trabalho dela
a sensibilidade que ela tem pelo próximo, a empatia. E eu fico muito honrado de conhecer pessoas com o perfil da Caroline. É uma pessoa que inspira, né? Me inspira outras pessoas do bairro. Para quem não conhece, eu vou falar um pouco aqui sobre ela um pouquinho, mas ela tem um projeto no final de ano que ela arrecada brinquedos para a comunidade, e sempre perto do Natal, e contempla todas as crianças da comunidade, até comunidade de criança vizinha. Então a Caroline, vou ler um pouquinho aqui, a Caroline já é professora desde 2007, é dedicada à educação e ao desenvolvimento infantil, e em 2015 ela fundou o Espaço Aprender e Transformar, visando ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem. Para aperfeiçoar seu atendimento, no caso aqui eu acho que é entendimento, né? Atendimento, desculpa aqui. Formou-se em pedagogia e fez várias especializações, incluindo neurociência na educação e neuropsicopedagogia. Atualmente está em formação sobre transtornos de neurodesenvolvimento e trabalha com reforço escolar e intervenções neuropsicopedagógicas, atendendo crianças de TA e TDAH e em outras condições. Então você percebe que a preocupação dela de tentar ajudar o próximo, ela está cada dia se especializando mais, e para poder atender o máximo de pessoas com deficiências, e isso aqui me chama muita atenção, cara. Me chama muita atenção essa empatia que você tem pelo próximo. E eu fico muito feliz, e isso daqui, essa é uma homenagem assinada pelo vereador Cláudio Leandro, com a assinatura de todos os vereadores dentro dessa casa. Eu quero agradecer também a assinatura de todos os vereadores. Carolina, eu vou ler essa moção especial para você e vou te dar uma parte para você poder falar um pouquinho do seu trabalho. Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor à senhora Caroline Coelho, professora desde 2007 e dedicada à educação e ao desenvolvimento infantil. Em 2015, fundou um espaço Aprender e Transformar, visando ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem para aperfeiçoar o seu atendimento. Formou-se em pedagogia e fez várias especializações, incluindo neurociência na educação e neuropsicopedagogia. Atualmente está em formação sobre transtorno de neurodesenvolvimento e trabalha com reforço escolar e intervenções neuropsicopedagógicas. É difícil a palavra, né? Atendendo crianças com TEA, e TDAH e outras condições. Ela acredita que toda criança pode se desenvolver com amor e respeito. E quem agora faz uso da fala é o vereador Cláudio Damião. Olha, nós na sessão de terça-feira apresentamos um requerimento de informação, e eu ouvi de alguns vereadores aqui que jamais votariam contra requerimento de informação. Quebraram a sua promessa, quebraram a sua palavra. É uma pena, porque o requerimento de informação é uma ferramenta importante para que a gente possa buscar a verdade dos fatos, para que a gente possa ter clareza com relação às coisas que acontecem no município, inclusive com o senhor prefeito, porque ele nos deve respostas às questões que nós apresentamos. Eu, inclusive, fui muito atacado aqui, e é uma pena que o vereador não esteja. Eu não vou dizer que ele mentiu, porque é deselegante dizer que ele mentiu, né? O vereador líder de governo. Mas ele faltou com a verdade. Ele faltou com a verdade. Num dos ataques que ele fez, defendendo o prefeitinho dele, porque ele se diminui como prefeito ao mandar um relatório. Porque disseram, não, ele mandou um relatório para a Câmara. Não precisa de requerimento de informação, não. Ele mandou um relatório para a Câmara. Nós fomos ter acesso ao relatório que ele enviou no finalzinho da noite, né? Já devia ser 8h30, 9 horas da noite. E o vereador, para defender o prefeito, disse, não, o governo federal não ajudou o nosso prefeito a sair de Israel. Mentira! O próprio prefeito, no relatório, diz que teve a articulação da Embaixada do Brasil para trazer o prefeito de volta para cá. Eu estou falando dessa viagem do prefeito, essa viagem descabida, desnecessária, inútil do ponto de vista do interesse do município, que ele fez para Israel. E eu digo por quê? Eu não vou ficar aqui jogando palavras ao vento. Nós temos que falar as coisas com muita responsabilidade.
E não é implicância com o prefeito, não. Eu queria muito que ele estivesse aqui para ver os problemas que nós estamos vivenciando. A ausência de política pública para a saúde. As unidades de saúde de Friburgo, a estratégia de saúde está naufragando por falta de operacionalidade do senhor prefeito, que deu as costas. Aí ele vai para Israel e aí manda para cá um relatório da missão. E ele diz, bem como os principais aprendizados extraídos da experiência internacional. Aí você vai ler, o aprendizado da experiência internacional está aqui. Juventude, educação e voluntariado. Olha, o prefeito precisava participar das audiências públicas que acontecem nessa casa. Porque ele ia ver aqui política da juventude, voluntariado, segurança cidadã e policiamento comunitário. Olha, senhor prefeito, o senhor está desprezando, inclusive, a polícia militar do nosso município, que teve aqui a redução da violência, rende primeiro lugar em cumprimento de metas ao 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. O prefeito está desprezando o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, com um excelente trabalho que presta no município de salvamento de vidas, de combate a incêndio. Ele está desprezando os voluntários, que nós tivemos uma audiência pública aqui recentemente com os voluntários no combate a incêndio, em salvamento, com os guarda-parques, com a Defesa Civil. Estava aqui o comandante do Bombeiro, Polícia Militar, uma representação importante, que o prefeito está desprezando vocês como força importante de resguardo, de salvamento, de cuidado com a população de Nova Friburgo. Meio ambiente e gestão hídrica. Ora, Nova Friburgo é um exemplo com relação a meio ambiente. E a gestão hídrica, nós somos produtores de água. Ele precisa ir a Israel para dizer que foi lá para aprender isso. É piada, né? Em seguida, foi a vez da vereadora Maiara Felício. Tô para falar para vocês uma coisa que a gente já estava acompanhando há um tempo no bastidor, mas a gente estava esperando se concretizar, ver a plenitude, porque é muito importante a gente se manifestar. O que seria dessa cidade sem o esforço e o trabalho das mulheres friburguenses? Há pouquíssimo tempo vocês vão se lembrar que eu vim a essa tribuna trazer uma notícia ruim, que a gente tinha perdido o prazo do pedido de prorrogação dos quase R$1 milhão destinados, numa emenda parlamentar do Glauber Braga, nosso deputado federal, para o município de Nova Friburgo, pensando a segurança das mulheres, o acolhimento das mulheres num espaço de violência. A gente não pode esquecer, não é uma verdade, que Nova Friburgo é uma cidade segura. Nova Friburgo, quando nós colocamos a lupa do gênero, é extremamente violenta para as mulheres. Isso precisa ser dito, porque senão a gente fica repetindo coisas que não são uma realidade. E ontem nós tivemos um retorno muito positivo, foi um trabalho cooperativo, Várias pessoas se envolveram, se engajaram. Nós tivemos a notícia que, através de uma intermediação da deputada estadual Marina do MST, que o Ministério das Mulheres conseguiu assegurar a emenda do deputado Glauber e ela vai ficar no nosso município. E aí eu preciso dar nome. Dar nome porque isso se articula com o movimento 8M, com o Conselho dos Direitos, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Isso vai partir de dentro do gabinete da deputada e da assessoria do deputado Glauber Braga, que também não desistiu. Tem nome, tem luta. E a gente precisa reafirmar que, apesar de nenhum recurso, pessoas voluntárias, pessoas com disposição de ver transformação na segurança das mulheres no nosso município, foram lá e fizeram mais do que uma gestão que foi reeleita. E aí, a gente precisa lembrar que o tempo médio de permanência de um secretário, dos secretários de assistência social na gestão do Johnny Maico é de 6 meses, gente. Que política avança sem memória, sem continuidade? Mas nós, eu falo enquanto mulher militante também, nós
permanecemos lá. As mulheres continuaram lá, elas se organizaram, elas se articularam e o dinheiro vai permanecer aqui no nosso município. 814 mil. Quem também falou na tribuna foi o vereador Gabriel do Zezinho. Vou aproveitar e refazer o agradecimento. Terça-feira eu falei aqui nessa casa sobre uma agenda que eu tive com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que a gente teria alguns retornos positivos, e ontem eu já pude prestigiar lá em Olaria um retorno positivo, que foi a implementação de 2 novas faixas de pedestres ali na rua Ari Parreiras, em Olaria, né, no entroncamento ali com a rua Vicente Sobrinho. Só naquele trechinho tem a Escola Freiburg, a Escola Pedro Júnior, a Escola Demerval Barbosa Moreira. Foi um pedido até de vários pais e mães de alunos, né, que atravessavam ali, né, e nos pediram. A gente levou a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu quero aqui refazer o agradecimento ao secretário Luiz Felipe, subsecretário Toninho, né, que já atenderam o pedido, e já tem várias mães me mandando foto, né, lá da faixa feita, agradecendo. Então agradeço aí por ter atendido esse pedido. Como eu digo, né, é um pedido da população, só que a gente pode ser um canal, né, para poder correr atrás da demanda. Quero mandar um recado aí para os moradores ali da Estrada João Eringer, da Ponte Branca, todos os moradores da Fazenda Bela Vista, do Colonial 61, do Toledo, de Vargem Alta, de Estuqui, né? A gente está desde o início do ano, né, lutando por melhorias naquela estrada, né, pela manutenção da estrada, né. Eu disse lá em fevereiro, né, quando a gente fez a primeira agenda lá no dia 17 de fevereiro, levando o secretário Marcelo Silva, subsecretário de obras Dr. Jefferson, subprefeito Jorginho, que era uma grande conquista se a gente conseguisse voltar com aquela estrada, né, para poder passar um carro baixo. A gente sabe que estava difícil, né. O vereador Cláudio Leandro é um cara extremamente atuante, né, lá naquela localidade. A gente já pôde algumas vezes, né, conversar sobre, que tanto eu quanto o senhor, né, estava nessa luta. Eu presencio, né, a sua luta também por esses moradores, né, e seria uma grande conquista a gente conseguir retornar, né, com aquela estrada para passagem de veículos, carros baixos, que hoje estava muito difícil, né, e graças a Deus começou, né, vereador? O senhor já esteve lá também, eu estive, né, a gente ainda está no aguardo da Patrol chegar para poder se juntar à equipe que está lá hoje, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para o serviço decolar, mas já começou a ser feito um trabalho paliativo, né, já pude prestigiar lá, e tenho certeza que vai ajudar muito, vai encurtar muito a distância de pessoas daquela região que quer acessar o centro. Então a gente fica aqui muito feliz e a gente vai poder estar acompanhando, fiscalizando o serviço sendo feito. Parabenizo mais uma vez Marcelo Silva, Secretaria de Obras, a gestão do prefeito Johnny Maico e vice Rodrigo Ascoli, né, e pode ter certeza que vai ser um serviço que vai ser bem feito e vai ajudar muito aqueles moradores. Então a gente fica muito feliz e agradecido. E neste momento quem faz uso da fala é o vereador Rômulo Pimentel. São 6 meses, né, de trabalho, um trabalho intenso pela população da nossa cidade. E quero aqui começar agradecendo a Secretaria de Saúde, né, pelo nosso secretário Gabriel, toda a sua equipe, subsecretária Valesca, que nos atendeu um pedido do nosso gabinete levando a campanha de vacinação contra a influenza para o SEASA. É a primeira vez na história do nosso município que nós temos uma campanha de vacinação dentro do SEASA do produtor rural. E ali foram mais de 200 pessoas vacinadas naquele dia, e eu pude observar ali carregadores, né, aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho, que muitas das vezes ficam incumbidas ali apenas ao trabalho e não consegue tirar um tempinho para ir até o posto de saúde. Também ali vi vários lojistas, né, que muitas das vezes dentro do período do seu trabalho é o mesmo período do funcionamento do posto de saúde. Então, muitas das vezes não teria a oportunidade de poder estar indo se vacinar e tiver essa oportunidade de estar ali se vacinando nesta campanha de vacinação. Então, quero mais uma vez parabenizar o secretário de saúde do município, Gabriel Venderroski, a subsecretária Alexandra, toda a sua equipe, e não posso deixar aqui de parabenizar também a enfermeira Cristiane, juntamente toda a sua equipe ali do posto de saúde de Conquista, que deram um show ali naquele dia, fazendo ali uma excelente campanha de vacinação no SEASA do produtor rural de Conquista. E seguindo aqui os agradecimentos,
Quero também aqui parabenizar mais uma vez o secretário de Defesa Civil do nosso município, o secretário Evi Gomes, toda a sua equipe. Na semana passada a gente teve a oportunidade de fazer ali uma vistoria no 3º Distrito. Tivemos a oportunidade de iniciar a vistoria no bairro de Pilões, uma comunidade ali produtora, uma comunidade que depende muito do olhar do poder público em relação ali às causas sociais, em relação ali às melhorias de estrada, parte de infraestrutura, de saneamento, e começamos ali essa vistoria, né, em Pilões, e foi uma vistoria muito positiva. E ali tem uma parte da estrada, que é uma estrada de produção, que precisa ali de uma intervenção, um alargamento, né? Digamos que uma parte da estrada ali, ela muitas das vezes só passa um veículo, então isso prejudica a passagem ali dos caminhões, principalmente, que diariamente transporta ali as mercadorias. Então o secretário esteve ali presente a nosso pedido, dando um laudo ali para a abertura dessa estrada, o qual agora vai ser encaminhado para a Secretaria de Obras, que terá o apoio da Secretaria de Agricultura e da subprefeitura de Campo do Coelho. E seguimos a nossa vistoria, também tivemos em Conquista, ali próximo à comunidade de Sítio Santo André. Ali nós temos a RJ 130, que liga Friburgo a Teresópolis, são 68 km, né, de estrada, e essa parte próxima ali à entrada do Sítio Santo André, existe ali uma galeria de águas pluviais que está cedendo, e isso nos traz muita preocupação. E nós tivemos no mês passado, a pedido da nossa deputada estadual Tia Ju, que marcou uma reunião de suma importância com o presidente do DR, Pedro Ramos, e ali nós fomos solicitar apoio. E nessa agenda eu solicitei ali 20 manilhas de 1 metro para que pudesse estar dando um apoio à subprefeitura de Campo do Coelho para poder fazer esse serviço. E na semana passada a gente acompanhou a chegada dessas manilhas e também tivemos a oportunidade de levar o secretário Evi Gomes para poder estar dando laudo ali para que essa obra o quanto antes possa ser realizada. Finalizando o grande expediente, o vereador José Carlos Schwab também fala na tribuna. Hoje tivemos aqui na casa uma visita muito importante de um senador, né, da República, Carlos Portinho, inclusive mostrando o seu trabalho e as emendas que trouxe aqui para o nosso município. Carlos Portinho deixou aqui só no nosso município de Nova Friburgo mais de 10 milhões de emendas. E, inclusive, hoje ele veio aqui entregar um maquinário aqui na prefeitura. Eu não pude estar presente, né? Mas estive aqui com ele aqui na casa. Um cara muito sensível às demandas do nosso município, atendeu todos aí com grande capacidade que ele tem de representar o estado do Rio de Janeiro, né, no Senado Federal, e tenho certeza que ele falou que vai continuar trabalhando, até porque ele tinha um irmão que morava aí próximo em Muri, ele tem um carinho muito grande aí para a nossa cidade, isso é muito importante. Teve aqui alguns vereadores, mas a gente sabe que a agenda dos vereadores é difícil de estar toda hora presente aqui, mas tenho certeza que em breve ele estará retornando. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia, e até a próxima sessão. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.